Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falando um pouco da decisão da Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino, jogo lá no Estádio Centenário, no Uruguai. Decisão da Sul-Americana, primeira na história, com dois times do mesmo país. Eu estou aqui com o Fredão, a gente vai fazer um pouquinho de um pré-jogo da decisão. Já chamando o Fredão, fazia um tempo que a gente não fazia vídeo, hein, velho? Fazia vídeo junto. O Coutinho tirou férias não remuneradas aqui pelo Esquema Tático, estava ausente. E sempre bom fazer vídeo com Vossa Senhoria, mas aqui também é bom falar de Atlético e Bragantino. Como você falou, a primeira final brasileira sul-americana, o Atlético, o primeiro time a chegar em duas finais sul-americana, e aquela história procura-se rival na América do Sul. Mas antes de a gente começar esse vídeo, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse login ao meu lado, ao lado do Matheus. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comentário e pode chamar a vinheta aí, Matheus. Greg, solta a vinheta aí para nós. Muito Maravilha. bom. Maravilha, Fredão. Como é que chegam as duas equipes na decisão da Sul-Americana? Cara, para quem quiser saber como foi a campanha dos dois times ao longo do campeonato, tem dois vídeos que a gente lançou ontem e anteontem, falando individualmente da campanha de cada time, quais foram os jogos, como foi e tudo mais. Então vai lá dar uma olhada. Mas, falando rapidamente aqui, as duas equipes chegaram rápido na semifinal. A semifinal, na minha opinião, foi ali jogos tranquilos para os dois times. O Atlético passando pelo Peñarol, o Bragantino passando pelo Libertad. E chega no seguinte cenário: as duas equipes não venceram o estadual. O Bragantino compreensível, que tem muito time, tem os quatro grandes, São Paulo, né? Então, inclusive, ele caiu o Palmeiras nas quartas. O Atlético Paranaense caiu na semifinal da Copa do Paranaense para o Cascavel. Na Copa do Brasil, o Bragantino cai na pré-oitavas para o Fluminense. O Atlético Paranaense está na final e vai jogar a final com o Atlético Mineiro. E agora, no Brasileirão, o Bragantino está em quarto lugar. A gente está gravando isso antes da rodada do meio de semana, então pode mudar as posições. Então, o Bragantino está em quarto lugar, atrás só de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, não nessa ordem. E o Atlético Paranaense teve um momento de ficar perto da zona de rebaixamento, mas hoje está em 11º com 41 pontos. Uma posição confortável, não pega Libertadores, apesar que vai virar talvez um G9, né? Então talvez ainda consiga pegar, mas por enquanto não pega Libertadores, está indo apenas de novo para a Sul-Americana. O que fala desses dois times? O Bragantino vem forte como clube empresa, a primeira equipe brasileira sendo administrada por uma empresa do exterior, uma empresa estrangeira chegando na final de competição. Um projeto que começou há pouco tempo, lá na Série B, e o time já está numa final de competição internacional. Um elenco caro, para quem acha que não foi barato também, o Bragantino botou dinheiro no mercado, comprou jovens promessas e conseguiu fazer as jovens promessas jogarem, mesclado com alguns jogadores mais experientes. Perdeu o principal nome ao longo da temporada, que foi o Claudinho. Hoje o principal nome é o Arthur, que não sentiu a responsabilidade de ser o protagonista sozinho do time. Enquanto do outro lado tem o Atlético Paranaense, que também é clube empresa, né? O futebol separado do clube, pela administração do Petralha, que vem fazendo uma grande administração. São duas finais de Copa do Brasil, duas finais de Sul-Americana, fora aí sempre estável no Brasileirão. Então, mostrando também uma boa gestão no Atlético Paranaense, dois times com boas gestões, mais ou menos as contas em dia, sem dívida, sem os problemas que a gente costuma dos grandes clubes. E do lado do Atlético, você tem um grande nome do time, que é o Nicão, que está de saída, não vai renovar o contrato, então deve ser o The Last Game do Nicão, esse jogo, essa final contra o Bragantino. Pode sair do Atlético como campeão, né? Não, exatamente, né? O Nicão podendo aí se despedir como bicampeão da Sul-Americana em cima do Atlético. E já que você falou do Nicão, eu estou aqui com os dois times, né? A escalação das duas equipes nos últimos jogos, né, das semifinais, trazendo primeiro o Atlético, jogando com o Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno na zaga, Nicolas e Marcinho nas laterais. Richard, Eric e Abner Vinícius, Nicão, Pedro Rocha e Renato Kaiser. Foi a última escalação do Atlético na Sul-Americana, no segundo jogo da semifinal contra o Peñarol. E aqui nomes interessantes, né, para essa decisão, né? O próprio Terans, o Renato Kaiser também, ele entrou no segundo tempo desse jogo e tem se tornado o principal jogador
do ataque do Atlético Paranaense, que ainda conta com o Nicão em uma fase excepcional, aí, podendo se despedir com esse título, e mesmo que ele não venha fazendo uma temporada muito forte. Além disso, né, o próprio Atlético tem alguns nomes interessantes também no banco de reservas, né? Tem o Pedro Rocha, que vem aí tentando se recuperar depois de uma passagem apagada no Grêmio. Então, é uma equipe bem interessante, bem montada, como você comentou, Fred, já vinha de uma base muito bem feita da temporada passada, né? Mas chega num momento meio, não vou dizer turbulento, né? Mas de muita instabilidade da equipe no Campeonato Brasileiro, né? E do outro lado a gente tem o Bragantino, que entrou nesse último jogo contra a equipe do Libertad, escalada com Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Edmar, Jadson Silva, Eric Ramírez e Praxedes no meio, Arthur, Ítalo e Coelho na frente, também jogando 4-3-3. E aqui não tem como não falar do próprio Arthur, né? Artilheiro da competição, um dos principais jogadores do Bragantino, que, como você comentou, entrou no lugar do Claudinho, né, como principal jogador, como referência técnica da equipe, e tem atuado como tal de uma maneira tranquila durante a temporada. Você percebe que não se sentiu o peso mesmo dessa responsabilidade. E, além do mais, tem outros nomes interessantes no próprio Atlético, no próprio Bragantino. O Elinho, que é um jogador que entra muito bem, que veio da base do São Paulo. O Léo Ortiz, que chegou a ser convocado pela seleção. E o Cleiton, que está numa temporada muito boa. Nome por nome, cara, eu acho que o Bragantino é mais time, tem condição de ganhar essa partida. Eu acho que é uma equipe que tem atuado melhor no Campeonato Brasileiro. Então, acho que, para mim, o Bragantino chega como favorito nessa decisão lá no Centenário. Você tem dois jogadores de seleção aí, né? Você tem o Léo Ortiz de um lado, que já foi chamado pelo Tite, e você tem do outro lado o Santos, né? Que ele assume o lugar do Everton, assume muito bem, não sente a pressão de ficar no lugar do Everton, vai para as Olimpíadas, ganha as Olimpíadas, agora já aprendeu que para ganhar a Olimpíada tem que ser goleiro do Atlético Paranaense, e também chega a ser convocado para a seleção brasileira. Então, para mim, dois grandes destaques aí, que obviamente não são os principais jogadores do time, como Nicão e Arthur, mas jogadores de seleção brasileira, que é o Santos e o Léo Ortiz. Como eu falei um pouquinho antes, a temporada do Atlético teve mais jogos, jogadores mais desgastados, mais cansados, e eu acho a queda precoce, por exemplo, do Bragantino na Copa do Brasil pode ter ajudado, porque deu semanas aí de folga para o Bragantino, mas eu também eu acho que pelo futebol jogado, o Bragantino é melhor. O Atlético Paranaense é uma dúvida, né? Porque é um time que tem partidas que joga muito bem, como aquele 3-0 no Maracanã sobre o Flamengo, eliminando o Flamengo da Copa do Brasil. E tem o jogo que perde em casa, sei lá, de 1-0 para o Cuiabá, sabe? Os negócios assim. Então é meio difícil de entender qual vai ser o Atlético Paranaense que vai estar em campo. O Atlético super vencedor, aquele Atlético fulminante, ou o Atlético Paranaense peidolão? Então fica um pouco em dúvida. Entendo também que a questão do desgaste impacta muito nisso. Mas desculpa aí, torcida do Furacão, eu vou chutar 2-1 pro Bragantino e vai ter gol do Nicão e do Arthur. Despedida amarga para o Nicão, apesar do gol, né? Bem, Gol. Fredão, acho que a gente conseguiu cobrir bastante, a gente comentou um pouco de tudo que engloba, né, o contexto dessa decisão. Tem mais alguma coisa a acrescentar antes da gente partir para o encerramento, cara? Só alguns números do SofaScore, né? Falando para você ter noção da importância de jogadores, o Arthur, segundo o SofaScore, é o terceiro melhor jogador da competição, com 7,6 de nota. O Nicão fica logo atrás em quarto, com 7,54. O Arthur é o vice-artilheiro da competição, com 7 gols. E os líderes de assistência aí tem dividido entre Nicão e Arthur, os dois com 4 assistências, mostrando como esses dois jogadores são fundamentais, tanto para o Atlético quanto para o Bragantino para essa decisão. Eu acho que eles vão ser o diferencial, quem vai resolver a partida. Perfeito. E você, o que você acha da partida? O que você espera do jogo? O Fredão deu até o resultado dele, falou que vai ser 2-1. Escreve aí nos comentários quanto é que vai ser o jogo, como é que vai ser o jogo. Vamos fazer essa discussão por aqui mesmo. E aproveita e já compartilha o vídeo com seus amigos no WhatsApp da vida, compartilha nas redes sociais, aproveita para seguir a gente nas nossas redes, Instagram, Twitter, Facebook, e deixa o like no vídeo também, né?
Acho que isso é importante. Deixa o like e se inscreve no canal. Então é Pedrão, isso, gente. até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.